mais um episódio aqui do nosso B Mais Cash, o podcast da Corretora Ânima. Estamos hoje aqui com uma convidada super especial, Adriana Lins, diretora comercial da Sul América Saúde, está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui hoje, bater esse papo com a gente. É uma honra receber você. E se sinta em casa, estamos aqui para conversar, para bater papo, para falar sobre você, um pouquinho sobre o mercado e tudo mais. E, para começar, esquentar aqui o motor, me fala um pouquinho de você, Adriana, da sua carreira no mercado segurador, até chegar onde você está hoje, que é a Sul América. Vamos lá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, não só da minha pessoa, né, mas para falar um pouco dessa gigante Sul América. Então, estar com os parceiros é me sentir de fato em casa. Então, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É verdade, é verdade. A gente hoje tem um mercado muito volátil, né? E ter bons parceiros ao nosso lado para essa roda de conversa, para a gente levar informação, contar um pouquinho como é que está o nosso setor, ele é muito importante, né? Então, eu sou Adriana Lins, eu já estou na Sul América há 17 anos. Eu hoje estou na posição de diretora comercial aqui, cuidando do estado de São Paulo, por toda a distribuição dos produtos saúde e odonto. E também agora, em janeiro, assumo a responsabilidade de também tocar a região sul, né? Eu cuido dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Que está sendo uma experiência fantástica, porque é uma cultura bem diferente. Eu estava aqui dos bastidores um pouco mais cedo falando com o Sérgio, contando para ele como nós estamos no paraíso, estarmos aqui na capital. Né? É um centro de muita tecnologia, de muitas oportunidades. E agora que eu estou conhecendo um pouquinho, né, o pedaço do sul, eu vejo que tem muita coisa para a gente plantar e colher lá. Aqui tem muita coisa quase pronta, né? E falando um pouquinho de o que a gente tem de coisas prontas. Muitas oportunidades, a Sul América é uma empresa que esse ano completa 130 anos. Sim. Vai ter festa ou não? Vai ter festa. Mas a gente começou o ano já celebrando. Eu vou contar um pouco dos nossos números, da nossa estratégia, mas a gente começou 2025 com muito orgulho. A Sul América completa 130 anos, uma empresa bastante tradicional, que em 2023 fomos adquiridos pelo Grupo D'Or, e a gente se torna hoje aí uma das maiores empresas da América Latina no setor de saúde. Hoje nós somos uma empresa com mais de 75 mil funcionários, então é uma empresa muito gigante, com faturamento aí fechando 2024 com mais de 60 bilhões. Então a gente se torna esse conglomerado cada vez mais forte, fazendo com que esse nosso mercado tão pujante, né, com mais de 51 bilhões milhões de beneficiários, a gente possa alcançar, né, uma grande fatia dessa população que ainda não tem seguro-saúde, né? Então, a Rede D'Or chega, né, com bastante, além de ter mais de 76 hospitais espalhados por Brasil, fazendo um zoom aqui para São Paulo, a gente está na casa de uns 27 hospitais, 26 hospitais. O ano passado a gente fecha 2024 com 2 grandes lançamentos aqui, a inauguração do Hospital São Luís de Guarulhos, que já está todo vapor, né? Com certeza, se tiver algum convidado nosso aqui, parceiro, assistindo e é guarulhense, com certeza ele está muito feliz de ver o mercado de Guarulhos, como ele revitalizou, porque levou muita empregabilidade para dentro só do hospital. Muitas regiões, a região ali, criou-se restaurantes, criou-se escola, muita coisa ali expandiu. Fomenta, né? A região inteira. Total, né? E o orgulho, né, de quem mora lá, saber que tem um hospital para dizer, se chamar de seu, né? Porque ele nasce lá, ele é guarulhense, e antes ele não podia ter essa tatuagem no peito, né? Então, esse é um pouquinho do que é a Sul América. Eu digo que hoje eu respondo aqui em São Paulo, eu tenho 10 filiais espalhadas aqui dentro dessa capital. Então, eu tenho a filial na Zona Sul, na Zona Leste, aqui aqui em Moema, inclusive aqui pertinho, a gente tem uma filial, sempre olhando o conceito de segmentação, né, de falar a linguagem de acordo com o perfil do corretor, né, e é claro, com o perfil do cliente,
que nós dois, né, corretores Sul-América, sempre fizemos nos adaptar à linguagem do nosso consumidor final. O cliente é comum, né? Não tem jeito. E, Adriana, como é que está eu sei que você acabou de assumir a região sul, como é que está o desafio? Qual que é o maior desafio lá na região sul, nesse início de gestão que você está começando a fazer? Quais são os seus desafios? Então, vamos lá. Falando um pouquinho, então, da região sul. Lá na região sul, a Sul-América tem algo diferente de todos os outros estados. Porque lá nós temos a Paraná Clínicas. A Paraná Clínicas é uma empresa que é uma medicina de grupo, é um hospital que a gente comprou, mas de ponta e muito bem conhecido e consolidado na região. Então, o curitibano, quando se fala de Paraná, ele não tem dúvida da qualidade assistencial, da qualidade técnica, do corpo clínico, que faz parte desse time que está lá. Então, de 3 a 4 anos, seguramente, eu digo que a Sul-América fez essa aquisição lá. Em conjunto com isso, a gente também tem o Hospital Santa Cruz, que é um hospital do Grupo D'Or, né? Está entre os 77 hospitais que a gente tem espalhados pelo Brasil. E hoje, você me fala do desafio, o maior desafio hoje lá, porque tem as cooperativas, né, que são muito fortes quando a gente sai do eixo São Paulo. Elas são bastante fortes, porque muitos médicos são cooperados e tem ali um share bastante relevante na região. É a gente mostrar a força dessa marca Sul-América com a marca Paraná Clínicas. Por quê? Eu vejo muitas indústrias ali, principalmente em São José dos Pinhais, que é uma região bastante de uma capilaridade grande de grandes indústrias. E normalmente aquele cliente ele olha e fala, nossa, Sul-América eu não consigo ter o budget para ter um benefício para o meu colaborador. E agora, e desde quando a gente fez essa aquisição, sempre foi o nosso desejo de mostrar para o cliente que a união dessas duas marcas, Sul-América e Paraná, ela pode sim ter o produto Sul-América com Paraná. Então, o modelo de negócio da Paraná Clínicas, ela é voltada para concorrer com as cooperativas, né? E em virtude do ticket, um ticket de R$350, que no meu portfólio hoje, marca Sul-América, a gente não consegue oferecer, né? Porque eu tenho uma rede muito robusta. E eu não consigo fazer essa gestão assistencial dessa forma, com tanta eficiência que a Paraná faz. Então, a gente sempre está trabalhando agora em conjunto para que eu possa chegar para esse grande empreendedor, esse grande empresário e dizer para ele que eu posso ter em um único contrato 2 modalidades. A base da pirâmide a gente contrata Paraná e que vai estar muito bem assistido, eu tenho certeza que o colaborador ele vai se sentir até privilegiado porque é um hospital muito renomado na região, com preço justo e níveis de coordenação, gerência, que aí é um outro público, ele começa a olhar o meu portfólio de entrada. Então, a gente está começando a trazer essa estratégia. A gente vai ter várias ações esse ano lá, junto com o CONAR, com eventos regionais, né? Inclusive, eu participo de um que vai acontecer no dia 27 de maio, o 11º simpósio, para a gente falar um pouco dessa nossa estratégia, estar mais próximo do cliente, ouvir um pouco mais. Então, assim, eu acho que o maior desafio é mostrar que as duas marcas fortes podem trazer a solução para o grande empresário da região. Aqui em São Paulo a gente já não tem tanto esse desafio, são outros. Não é que não temos, são outros. É verdade, é verdade. Legal. Aproveitar aqui também para apresentar a Mary. Mary aqui está me ajudando hoje aqui no podcast. Então, Mary é a COO da corretora, está aqui também para bater esse papo. Eu adoro essas siglas todas. COO, CFO. Como você mesma disse, obrigada, Sérgio, pelo convite de estar aqui. Obrigada de novo, Adriana, por você ter aceito vir falar conosco. Mas você falou uma coisa ali no bastidor, você falou assim, hoje eu estou diretora, né? Mas antes disso eu sou Adriana Lins. E aí uma curiosidade, conta um pouco da Adriana Lins, né? Você falou que está há 17 anos na Sul-América, mas conta aí pra gente um pouquinho dessa trajetória, porque é muito bacana para nós mulheres, né? Que a gente conheça a história de uma da outra e dos nossos desafios. Como você falou, o desafio aqui em São Paulo é diferente do desafio do Sul, mas fala um pouco de você, né? Da Adriana Pessoa. Legal, obrigada. Adriana, eu vou dizer para você que eu estou no mercado há 30 anos.
Tenho 32 só, tá, gente? Não vamos de entregar idade. a idade, né? Mas eu tenho muito orgulho porque eu comecei muito, muito cedo. E, coincidentemente, eu comecei em uma corretora de seguros. Eu nunca trabalhei durante esses 30 anos que não fosse no mercado de seguros. Então, o meu repertório de carreira foi sempre falando de algum produto, mas voltado à segurança. Seja a segurança patrimonial, porque eu falava sobre seguros empresariais, os properties da vida, falava sobre D&O, falava sobre seguro garantia, sobre seguro de vida, tudo que é para o mercado de seguros, eu sempre tive essa paixão, né? Mas eu acho que, sem dúvida, quando alguém tem a oportunidade de conhecer o mercado de saúde, né? O mercado de benefícios como um todo, que ele engloba não só o saúde, mas o odonto, vida, né? O previdência. Quando se fala de proteção, ele me seduziu ao ponto de não sair mais desse mercado, e aí eu fazia um zoom para ficar olhando só para o mercado de benefícios, né? Então, como eu disse, eu estou na SulAmérica há 17 anos, poderia completar 25 se eu não tivesse feito uma pausa e ter tomado uma decisão para ir para uma multinacional. Eu fui para uma outra multinacional para conhecer esses ramos elementares, para ter a certeza se de fato saúde era... Se o bichinho de saúde tinha te mordido. Se tinha me mordido, né? Exatamente. Acho que mordeu. Mordeu sim, ele me conquistou. Que legal. E aí eu teria 25 anos de companhia. Mas trazendo para uma realidade, a série SulAmérica, eu tenho 17 anos. Comecei na SulAmérica muito nova, né? E eu comecei como gestora de vendas. Gestora de vendas é o account, né? Que normalmente as outras empresas nomeiam. Comecei a trabalhar lá, é uma empresa que ela tem realmente o sangue laranja, né? Para as outras pessoas que você conhece da SulAmérica, você vê o brilho de como é trabalhar. É uma empresa fantástica, uma empresa que se transforma todo ano, mesmo quando nós não fazíamos parte do grupo DOR, numa velocidade diferente, né? Como eu disse, nós éramos uma empresa familiar, mas uma empresa que estava sempre preocupado com o bem-estar, sempre preocupado com o corretor, sempre preocupado com a qualificação da venda. E você trabalhar numa empresa que, de fato, ela aplica os seus valores, eu acho que faz você falar, eu estou no meu lugar. Então, essa minha jornada, ela aconteceu durante 17 anos, várias promoções, e eu fui crescendo, né, naturalmente, porque quando você se encontra naquela área, você não percebe que você está fazendo aquela entrega tão obrigatória, natural, né? Exatamente. Acaba sendo natural, não é uma obrigação Exatamente. De crescer ou de estar em alguma posição, mas acaba sendo natural, né? Eu acho que talvez pareça esse clichê dizer, mas é ter uma cabeça de dono, não vai além, porque o dono ele não só foca no resultado, claro, o resultado ele é um fator importante dentro de um contexto, né? Nenhuma operação sobrevive quando o número não fecha. Sem dúvida. Mas eu acho que ele consiste em você saber a experiência do cliente, você tá numa roda de conversa e o outro corretor fala, nossa, quem te atende? É a Adriana. Nossa, essa menina é ótima. E me chamavam de menina na época, né? Apesar que eu me sinto ainda uma moça, não mais uma menina, mas uma moça. Mas era muito bacana quando eles reconheciam o trabalho, que tinha muita paixão pelo que eu fazia, né? Era como se aquela carteira de corretores, de clientes que eu atendia, era minha. E ninguém podia pôr a mão. Então, isso foi naturalmente acontecendo, eu virei gestora, virei gerente, depois virei superintendente, depois virei head, e recentemente eu assumi aí a diretoria desses 2 grandes estados. Só para vocês entenderem um pouco a grandeza da minha diretoria, o grupo faz 61 bi. Quando eu separo, a SulAmérica faz 30 bi de produção ano, né, de tudo que ela vende. A minha diretoria representa 30% dessa produção. Uau! Então eu digo que São Paulo se der um soluço, dá dor de barriga na companhia. Porque tudo acontece aqui, né? E aqui é tudo muito sensível, né? Sensível a preço, sensível a aceitação, sensível a emissão, sensível a fazer uma boa entrega para os nossos milhões de beneficiários, né? Que ficam aqui, né? Uhum. A gente está muito numa linha de falar do corretor, mas toda essa roda só gira se eu tiver o beneficiário, Exato. que é o nosso consumidor final, Exato, né? exato.
Então, para que tudo isso aconteça, tem que ter uma sintonia muito legal. E justamente essa sintonia entre a seguradora e o corretor para fazer um bem melhor, entregar o bem melhor para o usuário final, né? E quando você fala, né, você falou, poxa, às vezes as pessoas falam, aquela menina me atende legal, essa essência, né, que você colocou aí, essa palavra, na verdade, que você colocou de olhar de dono, né? Dá para olhar o brilho no teu olho. É verdade. Né? A gente sente aqui, pessoal, dá para sentir que é verdadeiro essa paixão. Essa paixão, né? Por falar de Sul-América e tudo mais. Muito legal ver isso de você. É uma empresa, e aí a gente fala muito de equidade hoje, né? Sim, diversidade. E ela tem tudo isso no dia a dia. A Sul-América hoje, 67% do quadro de 4 mil funcionários, quando a gente faz um zoom para a Sul-América, né? Que quando eu falei 75 mil funcionários, é o grupo inteiro. Grupo todo, né? Perfeito. São mulheres. E são mulheres que cada vez mais inspiram outras mulheres. Então a gente se inspira, inicialmente, né? Não tem como você trabalhar com uma pessoa que você não admira. É tão ruim, eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Mas quando você olha, nós temos hoje a nossa CEO, ela é uma mulher fantástica, super jovem. Ela é essa essência Sul-América. Qualquer pessoa que aciona ela, seja nas redes sociais, ela responde, ela não tem assessora de imprensa. E você se espelha, porque você fala, gente, é um cliente precisando de uma resposta, positiva ou negativa. Para tudo se tem uma resposta, nem sempre é da forma que nós gostaríamos, mas existe uma resposta. Então acho que isso torna cada vez mais essa potência que é a Sul-América. Eu vejo alguns corretores, né, falando, nossa, eu prefiro vender Sul-América porque ela tem acesso. Exatamente. E tem outras que, para você chegar nesse acesso, né, hoje eu falo, quando o cliente me liga e fala, desculpa estar te ligando, eu falo, mas você não está ligando no meu particular, você está ligando no meu celular corporativo, eu estou aqui para te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Né? E isso é genuíno, isso faz, e tem que ser a nossa jornada, porque sem o nosso distribuidor, que são vocês, hoje a gente tem 37 mil corretores no Brasil, se vocês não estiverem seguros, sabendo do que você está indicando, do que você está ofertando, vocês têm a garantia de que alguém ali, se você precisar, vai estar ali para te apoiar, a te dar um caminho, a te dar uma direção, a te dar uma solução, eu acho que não tem sucesso essa relação, não existe sucesso, né? Então, acho que essa inspiração, esse brilho nos olhos de todos os colaboradores, ele vem muito mais dessa inspiração, de admiração. Tem outros executivos, eu digo que eu tenho pares, homens, né, e a gente está ao lado. Não existe essa coisa de que, porque eu sou mulher, eu sou melhor, eu sou menor. Não, todos nós somos iguais. A equidade, de fato, ela prevalece dentro da Sul-América, e isso é muito legal. Mas você acha que, entrando nesse assunto, e você falou muito bem aqui em relação às lideranças femininas, né, no caso de você, aí tem a Raquel, enfim, você acha que de alguma forma, você falou que tem 60 e poucos %, mas os cargos de média liderança deve estar mais ou menos a mesma 38% são de liderança. Então, você acha que isso de alguma forma, claro, ela contribui na cultura organizacional da Sul-América, mas aonde você acha que contribui mais, assim, essa questão da liderança feminina, a organização como um todo? Eu acho que a sensibilidade é uma coisa que podemos ser iguais, mas a mulher, ela tem uma sensibilidade. Acho que existem a forma, né? Você pode dizer não de diversas formas. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente pode ser dura com doçura. Não precisa ser dura. Você pode ser firme, mas com todo respeito, com habilidade, né? E eu não estou dizendo que o homem não tenha, não. Tem muitos homens que sabem liderar e sabem fazer isso também com maestria. Mas eu acho que é instinto. Eu acho que a mulher, ela tem muito mais essa forma de trazer soluções, é muito praticidade, porque a mulher, ela não é só executiva, eu não sou só a Adriana executiva. Claro. Exato. Eu viro a chave muito rápido, eu passo a ser a Adriana mãe, a Adriana esposa, a Adriana amiga. Adriana filha, né? Exatamente, Verdade. Então a gente executa, e a gente consegue fazer isso com uma habilidade e juntar tudo ao mesmo tempo, inclusive, né, sendo a mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa, né? Sendo uma boa filha, uma boa ouvinte, porque hoje essa questão da comunicação, de você ter tempo para ouvir, esse tempo de qualidade, é tão difícil.
E eu estou muito feliz demais de estar aqui, porque para mim é um tempo de qualidade, porque quando a gente fala, a gente se ouve. É verdade. E a gente renova muitas boas coisas que a gente tem como âncora e que o dia a dia, às vezes, você acaba esquecendo ou não lembrando que aquilo ali te fez chegar onde você chegou. Quer ter o tempo de qualidade. Então, a partir do momento que eu recebi o convite, eu reservei a minha agenda para estar aqui com vocês, né? Estar 100%, pra gente, exatamente, falar de oportunidades, falar de mercado, porque eu tenho certeza que daqui vai sair alguns insights e algumas provocações, até pessoais, Sem dúvida. né? E que a gente possa trazer e transbordar isso aí para os nossos ouvintes. Sem dúvida. Que bom. E falando um pouquinho agora, voltando aqui ao assunto que você falou da Dor tal, e tudo mais, eu acho que a Dor ela trouxe uma vantagem muito competitiva para vocês. Sem né? dúvida. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa vantagem competitiva em relação à Dor e na operação com vocês, em relação ao produto e tudo mais. Assim, a SulAmérica, ela, por ser uma seguradora, eu não posso ter rede própria, né? Então, todos os nossos produtos que estão em portfólio, ele, é claro, tem os hospitais da rede, mas ele sempre tem outros hospitais. O paciente, ele escolhe onde ele vai. Um pouco diferente das medicinas de grupo, que ele diz, olha, você só pode, procedimentos de alta complexidade, você só pode fazer nesta unidade, nesse hospital, né? Isso pra gente não acontece, porque nós temos hoje, nós somos hoje uma seguradora, né? Então a Agência Nacional, ela tem que fazer, a gente tem que cumprir a regulamentação. Mas qual foi o maior ganho? Primeiro, se tornar o maior grupo do conglomerado da América Latina. Acho que a gente muda de patamar de uma forma... Nós somos uma empresa de capital aberto. Primeiro que a nossa reserva técnica, ela é algo, assim, exponencial. A reserva técnica que, às vezes, o consumidor final, o microempreendedor, o empresário, ele, por não alcançar, né, toda a robustez do nosso mercado, saber, talvez, até a relevância nossa no PIB brasileiro, ele olha e fala, mas se a SulAmérica quebrar, se a operadora quebrar, a gente tem uma reserva técnica que garante no mínimo 1 ano de que se houver qualquer fatalidade, 1 ano, a operação não acontece absolutamente nada, ela está totalmente protegida. Então eu acho que isso na hora que a gente está falando com o cliente final, esse tempo a gente não consegue entrar nesse tipo de detalhe, porque o cliente ele quer uma solução que caiba dentro do bolso dele, e que ele continue dando assistência médica para os seus colaboradores de qualidade, né? Então eu acho que, e nem sempre a gente tem esse tempo, né, gigante para ser uma roda de conversa, é sempre ali, o cliente precisando daquele momento de uma consultoria como vocês, para que ele pudesse trazer a dor e você levar essa solução para que ele possa entender qual é o melhor caminho que ele deve seguir. Então acho que o primeiro avanço foi esse. Primeiro, a segunda coisa foi, imagina eu, como seguradora, que já faço e já fazia a compra de medicamento. Eu já comprava direto, né, essa compra de medicamento para que eu não tivesse aquela taxa ali entre o hospital, uma despesa, que eu não me recordo agora o nome que se dá, mas é uma despesa entre fazer essa conexão entre o hospital e o médico, né? A SulAmérica já estava fazendo essa compra de medicamento direto, compras de materiais ortopédicos, cirúrgicos, lentes de contato. Então tem muita coisa que a gente estava indo direto no fornecedor, sem perder qualidade, sem perder velocidade. Isso não fez com que o nosso procedimento para liberações de cirurgias tivesse Mas não impactou o usuário. perda. Jamais, ao contrário. Eu acho que é o contrário, né? Impactou deve ter positivamente, porque no final do tempo, dia, né? exatamente, no final do dia, eu comprava por uma moeda, e agora com o grupo eu compro 10 pela mesma moeda. Isso deu um poder muito grande. É um grande, poder, né? de negociação infinitamente maior, né? E isso tem impacto diretamente na sinistralidade da carteira? Total. Como é que tá essa sinistralidade aí? Então, eu vou te trazer um dado muito legal, que isso já é reflexo, né? A gente fez 2 anos, né, de aquisição, e nesses 2 anos o nosso índice de VCMH, que é a variação dos custos médicos hospitalares, eles foram sendo reduzidos. Sim. Então, o nosso VCMH, da carteira específica do PME, né, que vai de 3 a 29 vidas, ele era na casa de 24. Exato. O ano passado caiu para 19. E aí a gente espera que esse ano seja menor que 19. Então isso já é um reflexo de todas essas medidas que foram
feitas através dessa fusão. Então, acho que a sociedade ganha uma rede de eficiência, uma equipe muito mais voltada para a gestão de saúde, não voltada à gestão de sinistro. Porque a diferença entre um e outro é a gestão de sinistro você pode gastar até 70%, que é o ponto de equilíbrio, né, que é o break-even. Então, se você paga 100, você gasta 70. O que passar daqui, você vai receber o reajuste. E eu só apresentar isso para o cliente. Eu tenho que fazer uma gestão para que ele possa entender que ele não vai... A gente está fazendo de tudo para ele não passar dos 70. Porque a chance dele passar dos 70 e eu achar que quanto mais ele passar, mais eu ganho, porque ele vai pagar mais reajuste, hoje a empresa não consegue pagar. Hoje o reajuste médio que a gente vê no setor é na casa de 23 a 25. Exatamente. Qual é a empresa hoje no nosso país que consegue todo ano? Cresce, né? E isso todo ano para poder pagar esses reajustes. Exatamente. E aí tem empresas que falam, mas Adriana, o meu dissídio coletivo foi de 4. Exatamente. Como que você vem me pedir 19? Eu falo, tudo bem, eu entendo. Só que o nosso contrato, ele é um índice porque o custo... Aí ele compara com a inflação econômica. Diferente. O preço do arroz, o preço do feijão, não é o mesmo. E vai colocar esse entendimento pro empresário. É difícil ter essa leitura, né? Esse entendimento. E ainda, eu vou um pouco além ainda, né, nesse ponto que você está falando, Adriana, que eu acho que é um assunto extremamente importante. O quanto a Sul-América tem se dedicado em ações, em medidas, eu acho que a palavra talvez seja melhor, em medidas para tentar conter essa alta do VCMH, por exemplo. Tá, eu acho que a primeira delas é o combate à fraude. É muito importante. O combate à fraude, ela é o grande vilão, ainda é. Eu digo que é que nem vazamento. Você achou o vazamento maior, você foi lá e estancou, mas tem outros pequenininhos ali que ainda continua vazando. Bem menos, mas ainda continua. Você tem algum case que você possa contar aqui para todo mundo que depois vai assistir? Vamos contar, pode olhar para a câmera ali, vamos contar para quem comete fraude não fazer. Exatamente. Porque nós, né, que somos corretores e tal, nós colocamos essa questão da fraude para os clientes periodicamente. Nós falamos a respeito e colocamos que é crime, que a pessoa vai ter o plano cancelado. E parece que as pessoas às vezes não acreditam que é verdade. Então, ouvindo de você, eu acho que vai ter mais credibilidade. A mídia tem falado muito sobre isso, né? Sim. O mercado como um todo foram, acho que, mais de 36 milhões. Você imagina se esse dinheiro fosse investido em redução do VCMH? Pois então. Porque o conceito do seguro, ele é mutualismo. Sem dúvida. Mesmo que a gente olhe contratos com reajustes individuais, se todo mundo daquela pólice que tem um reajuste individual, que são empresas acima de 100 vidas, né? Se todo mundo tiver a consciência que o abuso prejudica a todos, não é só ele afeta a todos. O índice de reajuste daquele contrato, ele é menor. Isso traduz que a empresa, naturalmente, vai fazer o maior esforço para manter aquele benefício sem trocar o plano. Sem dúvida. Né? Então, o funcionário vai estar muito bem mais assistido, porque ele já está acostumado com aquele benefício, que a empresa não tenha que fazer downgrade, né? O downgrade é a redução para um plano inferior, ou que ele tenha que aumentar uma coparticipação, ou até mesmo fazer com que o cliente passe a ser contributário. Porque hoje em dia eu estou vendo um aumento substancial de empresas que não estão conseguindo mais arcar 100%, né? Porque a gente passa a ser a segunda maior despesa dentro de uma empresa. A primeira é salário, a segunda é benefício. Exato. E ele começa a falar, gente, eu não posso tirar esse produto do meu pacote de benefícios porque eu não vou reter bons talentos. Então ele começa a mudar a regra do jogo. Exato. Por força maior, não porque a empresa quer ter rentabilidade com essa mudança de regra de jogo, porque ela não está aguentando pagar. Sem dúvida. Como eu disse, os reajustes são na casa de 23% a 25%. Então, a fraude, ela ainda continua sendo uma forma um pouco mais atênue, mas ainda forte. E a Sul-América, ela é a grande, gente. A Sul-América é a grande protagonista. Ela vestiu a camisa, combate à fraude. Então, se vocês não seguem a Sul-América no LinkedIn, nosso site institucional, entrem. A Sul-América tem divulgado muitas ações, grupos de médicos, arquitetas que teve suas contas bloqueadas porque fez fraude, apresentou mais de 1.200 reembolsos e nenhum deles tinham sido realizados no procedimento.
e o juiz mandou bloquear. Por quê? Toda vez que a Sul América pega uma fraude, seja ela pequena, média ou grande, porque ela não tem tamanho, fraude é fraude. É fraude, é crime, né? Uma simples fraude é você apresentar, dar a sua senha do seu aplicativo. Você fala, mas o que vai acontecer? O que uma pessoa vai fazer com a senha do meu aplicativo? Muito estrago. Então, eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos, isso foi em 2022 para 2023, a tecnologia, né, das coisas trouxe muitos benefícios, mas com ela também veio muitos malefícios. Então, a gente pegou uma fraude que estava sendo muito comum das clínicas falarem, daqui que eu faço tudo para você, um serviço como se fosse de concierge. Ele dava a senha, ele pegava aquela senha, mudava, então o beneficiário deixava de ter acesso à sua conta, que ele também às vezes nem usava. Ele só usava ali quando ele ia pegar a cópia da carteirinha dele. Né? Então ele mudava a senha para que o beneficiário, caso fosse entrar no aplicativo, não ia ver o que ele estava fazendo, e ele apresentava diversos reembolsos. Abria uma conta nesses bancos digitais, porque ele tinha ali dentro do aplicativo dele todas as informações pessoais, CPF, RG, nome da mãe, nome do pai. Abria uma conta digital que se abre em 5 minutos e começava a apresentar reembolso e ele fazia o movimento daquela conta. Esses clientes tiveram problemas com a Receita Federal. Por quê? Porque a Receita Federal dela, né? vinculou aquele CNPJ e chamou, vem cá, você ganha 20 mil por ano e como que você teve de reembolso 100 mil reais? Vamos lá, vamos... Então, essas conexões que todas as seguradoras fazem hoje, não vou nem falar só do nosso mercado, né? Hoje tudo que a gente compra é conectado com a Receita Federal, com o Fisco. Algumas pessoas talvez não percebam, mas eles conseguem saber um pouco de como é a tua movimentação financeira versus o que você consome. Hoje em dia é pouco usual dinheiro. Sim. É transação, seja Pix, seja pagamento. E aí a gente começou a descobrir isso, foi quando a Sul América exigiu o comprovante de desembolso, que nós fomos pioneiras e fomos muito aplaudidos, né? Por isso. Mas antes a gente tomou muitos xingos, né? O cliente ligava lá para Sim, os usuários deviam ter reclamaram muito. Época, você não confia em mim, não, né? Essa época eu estava do lado de dentro do balcão, eu era superintendente de clientes e ele me ligava e falou assim, você está me chamando de ladrão? Eu falei, não, de forma alguma. Mas o conceito do reembolso não é você pedir para você ser ressarcido de algo que você pagou, né? É que o mercado não tinha esse hábito. Então nós somos culpados, né? Nós todos do mercado segurador. Não foi aculturado desta forma, né? Então começamos a pedir. E aí o que mais chamou a atenção do que a cada 100 pedidos de reembolso que voltava pedindo, ok, mas me apresenta só o recibo, 30% voltava, 70% não. Então, aquele 70% ou era fraude ou não o procedimento ele tinha feito ainda. E já estava pedindo reembolso. Quem me garante que depois ele ia fazer ou não? Então, aí veio a fraude do Pix. Aí eles começaram a ver que tinha que apresentar o reembolso, o comprovante, eles faziam o Pix falso, era o Pix de R$1, eles faziam um Pix de R$1, depois eles iam lá e colocavam o valor correto. A gente pegou. A gente pegou fraude. Aqui a gente é profissional nessas coisas. Se usasse essa criatividade para trazer coisa oportunidades, boa, né? Verdade. A fraude do médico falar, não, tá bom, eu faço na sua conta, você me devolve na hora. Então, aquele movimento de fazer e ele devolver era o comprovante que ele já tinha pago para o médico, só que o médico já tinha pago para ele. Então, existiu, assim, uma variações de criatividades e a Sul América de olho, e cada vez mais a gente olhando para isso. E aí a gente teve que trazer muitas mudanças no nosso processo. A biofacial, que também foram... E a gente foi evoluindo. E tudo isso traz um certo mal-estar para aquele beneficiário antigo. Hoje, para você ter ideia, o nosso tempo médio de um cliente na Sul América passa de 13 anos. Ele fica no mínimo uma década com a gente. Por quê? A rede é satisfatória, ele tem um bom relacionamento com a consultoria que atende ele pode até talvez ter um desabono, mas ele não troca a marca Sul América, né? Ele tem tudo da Sul América hoje no aplicativo. Ele sabe quando quando o hospital pediu a liberação, porque ele recebe dentro do aplicativo dele que horas e que dia o hospital mandou para a Sul América e que horas e que dia a Sul América liberou. Então, aquela transparência está no alcance dos olhos dele. Que no passado, mas a Sul América não presta, viu? Sul América não liberou.
O hospital às vezes nem pediu. A grande maioria das vezes o hospital, o prestador de forma geral, né? Sim, nem tinha pedido. Exatamente. E o beneficiário já, vocês não autorizaram. É sempre o plano de saúde que é ruim, não é verdade? A gente também desreferenciou bastante médicos que estavam com práticas incorretas, né? Aonde ele precisa de 3 parafusos de uma cirurgia de joelho, mas só cabem 2. E ele fazia o cliente abrir uma liminar. E aí a liminar a gente tem que cumprir a decisão do juiz. A gente vai lá e faz a defesa, mas a gente, a priori tem que cumprir. Você tem que cumprir, né? Então tem muitas coisas, mas eu digo que com muito orgulho, uma das coisas que fez com que hoje nós chegássemos a 82% de sinistralidade, hoje a nossa carteira, gente, ela passa de 5 milhões de beneficiários. Então a gente não está falando de uma seguradora, com todo respeito às pequenas e médias, mas a gente está falando de uma seguradora pujante como é a nossa, com uma responsabilidade social muito grande. Enorme. Né? E dizer que hoje nós chegarmos o ano de 2024 com um resultado de 82%, que ainda é alto, mas ele ainda é administrável. Na época da pandemia, passou de 3 dígitos, né? Então, isso faz com que todas essas medidas, que foram duras, mas necessárias, fizessem com que hoje a gente pudesse realmente falar com muito orgulho. Estamos aqui vivos, né? Porque depois o mercado reduzir um VCMH, né? Exatamente. Que é o principal. E o mercado começou a nos perseguir, né? Com essas boas práticas. Sim. Então, hoje, como eu disse, qualquer fraude, seja ela média, pequena ou grande, a Sul América imediatamente exclui o beneficiário do plano, com seus dependentes, e abre uma notícia crime. Ele é indiciado judicialmente. Já tivemos um caso na nossa carteira, né? Já tivemos. Então, é chato, muito sério né? isso. É muito chato, porque a Sul América não vai... Se o funcionário vai ser desligado da empresa ou não cabe a Sul América julgar. A gente está dizendo que a gente não combate ao abuso, à má prática e à fraude. Então, isso com certeza vai ser, dentro da nossa espinha dorsal, uma das vertentes que a gente não abre mão. E cada vez mais... Aí agora está vindo uma onda forte de fraude na contratação. Então, a gente falou muito de fraude de quem está dentro de casa, que é o que olha a nossa sinistralidade. Então, como que a gente faz com que eu consiga proteger essa sinistralidade que está em queda? Ela reduziu quase 5 pontos percentuais de 23 para 24. Olha só. Que é um bom número, né? Sim, sem dúvida. Mas como que a gente bloqueia para que essas fraudes não entrem? Porque tem novas fraudes chegando, gente. É a tecnologia das coisas. E hoje a gente vê muito empresas abrindo CNPJs em regiões onde a gente tem uma tarifação mais competitiva, né? Manipulação de documentos, né? O vulgo CNPJ, o vulgo FGTS comprado no centro de São Paulo. Então, a gente está um pouco mais educativo, a gente está um pouco mais duro na hora da aceitação, para que a gente consiga proteger a nossa carteira. Proteger quem já está dentro dela e os novos que estão entrando. Esse ecossistema, né? Quer dizer, você tem... Eu fiquei até sem palavras, Sérgio, porque imaginar que abre-se uma empresa, compra-se um FGTS no centro da cidade para fazer um plano de saúde, para fraudar. Sim, o cara inclui funcionário fantasma e pede reembolso para eles. Exatamente. Vocês viram recentemente na televisão? Sim. A gente estava mostrando... Os caras estão profissional demais. Empresas de home care. Gente. Não. Mas... As fraudes de TEA, né, que também é o grande vilão hoje no nosso mercado, de crianças que... De 10, eu gosto de dar alguns exemplos, porque fica mais fácil, né, do nosso ouvinte o pessoal entender, visualizar, né? A gente lançou o ano passado uma clínica no ABC, que a gente estava um pouco carente de acolhimentos de pais de crianças com autismo. Uhum. Então, a gente lançou uma clínica chamada Aproximar, que atende todas as operadoras, né, mas ela é do Grupo DOR, para que a gente pudesse atender somente crianças de 0 a 12 anos. E só TEA. A gente não mistura outro tipo de terapia. A cada 10 crianças que eram indicadas, né, pelo profissional para diagnosticar, para investigar se de fato ela tinha, só 5%, só 5 crianças, só 50% tinham realmente o diagnóstico de TEA. 50% de custo desperdiçado. Exatamente. Né? E pior,
Com diagnóstico errado, Com fazendo diagnóstico tratamento errado. fazendo Teve um caso que a criança ela tinha que fazer uma cirurgia de cérebro e estavam colocando para ela que ela tinha autismo. Olha lá. Olha o tempo de vida que essa criança perdeu em busca de um diagnóstico que estava totalmente mal conduzido. E acaba desestruturando a família toda, Total, né? Porque não é o pai e a mãe que recebem um diagnóstico de TEA, o nível de preocupação e essa busca por todas as terapias necessárias para aquela criança. Imagina o desgaste, o gasto, enfim. Mas aí o foco não é na criança, é o foco financeiro. Né? E a Sul-América está ali não para vetar o que não é. Quem é a Sul-América para ditar, né, o diagnóstico de um paciente? O médico assistido que pode ter ali a autoridade para dizer qual é o caminho, né, da terapia, do tratamento que a criança precisa. A gente só está ali para orientar a fazer o certo. O certo. Que legal essa preocupação, né, de vocês, ter esse olhar não só visando o lucro, mas e aí puxando tua fala do início, né, essa empatia, essa habilidade de olhar, né, com cuidado. Né? O cuidado 360 da Sul-América, Ótimo, né? A gente vai falar dele, hein? Isso, fala um pouquinho, Sérgio. Pode falar, cuidado 360. Então, o que a Sul-América fez, né? A Sul-América olhando mesmo, né, de como que a gente pode cuidar do nosso cliente. Aí a Sul-América trouxe um novo modelo, né, de reposicionamento para chegar e alcançar nessa pequena e média empresa, que são empresas que possuem de 3 a 199 vidas, né? E aí as vidas totais é a soma do titular mais os seus dependentes. A compra de um produto Sul-América Saúde, dentro desse público de 3 a 199, ele leva um benefício de levar o odonto, que é o rol, né? E o que é o rol? São as coberturas tradicionais, limpeza, canal e um seguro de vida. Ah, mas isso está embutido no preço. Não está embutido no preço. Se o cliente falar, tá bom, eu não quero porque eu já tenho um plano que eu pago. Não vai mudar. Não vai mudar o valor. Então é uma forma, porque a saúde começa pela boca. Exatamente. E um seguro, e eu digo que o seguro de vida, sem vida não tem saúde, né? Porque se eu não sou viva, como é que eu vou fazer a saúde? Então é uma proteção que a Sul-América dá, né? Dentro do nosso seguro saúde. Porque na falta do titular, o beneficiário, ele recebe ali uma indenização, mesmo que simbólica, é por plano, que tem lá os capitais, né? Mas que o mercado, ele não traz esse viés assistencial. Ele traz muito mais como um cross-sell, enfim. E não tem nada de errado, tá, gente? É que esse projeto dentro da Sul-América, ele nasceu com viés mesmo voltado para o beneficiário, olhando ele de forma 360. Se eu tenho uma boa saúde, eu também tenho que ter um seguro odontológico, porque ele começa realmente, você que é dentista, sabe que a saúde começa pela boca. Eu falava isso. E é verdade, e a gente continua palestras. falando. Mas e a gente continua falando porque é o que acontece, né? E é claro, numa fatalidade, ele tem ali uma assistência que vai apoiá-lo, né? Fora isso, dentro de alguns planos, a partir do especial, ele te dá um seguro viagem, que também é um conforto que você tem para viagens nacionais na América Latina. Tem o Well Hub, que é um serviço muito legal. Virou a cereja de bolo, né? Hoje, eu estava contando para ele, eu uso, porque se está ali no meu alcance, talvez eu não iria ficar lá pedindo para o RH fazer isso para 4 mil funcionários. Né? Porque para mim não interessaria, se a Sul-América talvez fizesse uma pesquisa, não sei se o quanto isso ia trazer de incentivo, mas ter isso no teu alcance, saber que você pode usá-lo a hora que você quiser, sem dúvida, isso não tem preço, né? Verdade. A telemedicina é nossa. A Docway é uma empresa que faz esse serviço, nós compramos a Docway. Que legal. Então, é uma telemedicina onde de cada 10, mais de 7 pessoas não vão para o pronto-socorro. Eu ia perguntar isso, então tá super utilizado. Muito, porque ele tá falando com o médico. Veio para ficar, né, essa coisa da telemedicina. Porque eu duvido que nessa nossa fala e nossos espectadores algum dia já não teve aquela experiência de UPS, o médico nem se tocar em você. Ele mal olha e fala, tá, pera um pouquinho. Ou ele te prescreve algum medicamento, ele pede para fazer algum exame de sangue para tentar descartar se é dengue, se é covid, se é
Exatamente. Né? E você o tempo que você fica lá esperando, exposto a outras doenças, né? E no conforto da sua casa, você ter essa oportunidade de você falar com um profissional, com um médico, como se fosse o seu médico. Ele não é, porque cada vez que você usa é um profissional, né? Mas saber que ele está ali para te ouvir e daqueles 10 que eu digo, que 7 não vão, os outros 3, ele diga, olha, você precisa ir para o hospital. Então o pronto-socorro mais perto de você é o tal, onde você está morando, você mora em tal lugar, e ele vai indicar. Então eu acho que isso é responsabilidade. Não é saber que a pessoa está infartando e falar, não, segura mais um pouquinho aí, que não é nada. Né? A gente tem essa responsabilidade. Claro. Uma outra coisa também muito, muito bacana é a coleta domiciliar, o Lab-In. Nossa, sensacional. No conforto da sua casa. Você não precisa que está para todos os planos, né? Todos os planos. O Exato, ele deixou de participar, é a partir do plano clássico. Então, você saber que você mesmo agenda, e ele te dá sempre um intervalo de 2 horas. Então, se eu tentar agendar agora, normalmente a primeira agenda daqui a 2 horas. Estou falando aqui na Grande São Paulo. A gente tem 3 parceiros. E aí, o mais legal, ele não tem que ele te dá a senha para você entrar no site, para você retirar. Mas se você não quiser, ele fica dentro do teu aplicativo. Você vai na consulta médica, quem não anda sem celular? Ele abre e mostra para o médico o resultado dos exames dele. Então ele cria ali um banco de dados, como se fosse um prontuário médico, num único lugar. Que hoje em dia ninguém vai mais ao laboratório fazer a impressão do seu resultado, né, de exames. Então eu acho que são coisas que são pequenas, mas que no final do dia ela faz uma diferença muito grande. Sim, a coparticipação, se o cliente tem, ele pega o extrato dele ali no alcance. O imposto de renda, a gente está na fase do imposto de renda em clientes. Verdade. Clientes, ele pode entrar lá no Espaço Sul América, dentro do aplicativo, já está lá o informe de rendimento dele. Do já faz a dedução. Já faz tudo lá. Então, eu acho que são facilidades do dia a dia que hoje, com essa rotina que a gente tem tão intensa, a gente sempre deixa para amanhã, Né? Quantas vezes a gente olha lá, faltam tantos milhões de pessoas para transmitir o seu imposto de renda, né? Porque é natural. E a gente deixando tudo num único lugar, eu acho que facilita, sim. Quem é cliente Sul América, acredito que deve ter uma boa experiência aí. O nosso aplicativo, ele é muito bem avaliado, tanto na Apple quanto no Android. Acho que 4.9. Eu acho ele muito amigável. Eu sou usuário, coincidentemente, mas eu sou usuário e eu acho muito amigável o aplicativo. Eu quero atiçar um pouquinho mais aqui alguns assuntos. Bora! Você falou aqui da fraude e o quanto isso representa. Na verdade, eu não me lembro se você falou o quanto representa isso de sinistro na Sul América. Não sei nem se você tem esse dado. Na Sul América em si, eu não me lembro, não. Eu peguei muito o número do mercado. O mercado acho que é 13%. Mas eu fiquei, assim, impactada. Eu falei, gente, o quanto que a gente não poderia fazer, né, de tecnologia para esse nosso mercado privado, né? Não, se não tivesse a fraude, o mercado operaria de forma muito mais saudável. Sim. Aquilo que hoje é prejuízo já daria um pouco de lucro. Sim. E aí que eu quero entrar. Então, nesse mercado, nesse ecossistema todo, onde o consumidor está infeliz com o que paga, o médico está infeliz com o que recebe. Exatamente. E a grande vilã é a operadora. É. Como é que você vê isso? Só que no final, a gente que está no meio sabe que, aliás, se alguém entrar no site da ANS, vai ver que o mercado opera numa sinistralidade média de 85% a 87%, ou seja, sobra 13%, né, mais ou menos para pagar despesa administrativa, imposto, lucro, o que for, despesa comercial. No final, não sobra nada e muitas quebram. Né? A Golden Cross acabou. Exatamente. Vai ter que passar a carteira dela, né? A ANS interviu. Sim. A Unimed Rio também. Aliás, as duas do Rio. O mercado do Rio deve estar querendo ser absorvido para alguém. Acho que a Sul América já deve estar ali também. E é esse momento que a gente redobra a nossa aceitação. Então, porque por causa disso. É muito perigoso esses movimentos de carteira. Sim. Nesse momento, vem de tudo, né? Sim, sim. E aí, só que as operadoras estão quebrando. Aliás, 20 anos atrás tinha várias. Nossa, eu digo que hoje, o portfólio cada vez menor. A oferta. O ano passado. E mesmo assim ela é grande vilã. Quer dizer, o pessoal, não, a operadora tem muito lucro. E não é essa a verdadeira história. A mídia está divulgando o lucro líquido, né, de não sei quantos bilhões no mercado. Exato. E aí esse ano ninguém vai querer pagar reajuste, né? Só que eles deixam de ver
o que a gente pagou de reajuste, o que a gente teve de prejuízo pós-pandemia. Pós-pandemia, né? No ano da pandemia que não pôde reajustar ninguém. Exatamente. Né? E Então... depois, só que assim, quando voltou à normalidade, as pessoas voltando para os seus trabalhos, né, cada vez mais o home office diminuindo o modelo, voltando para o presencial, as pessoas voltando à sua prática de check-ups, de ir ao dentista, de seguir a rotina como ela é. Só que com isso veio essas variações de fraudes novas, que nós não tínhamos. Nós não tínhamos a exigência do pedido de reembolso, porque sempre existiu, mas era tímido, era muito superficial. E era, às vezes, até para valores maiores, não era? Sim. Hoje, pelo que a gente vê, hoje é 1 a 1, né? Na linha, todos têm que apresentar. Todos têm que apresentar. E o que você ia concluir aí com o ecossistema? Não, então... Como que a seguradora, eu acho que como que a seguradora vê, porque pra gente, o consumidor final que paga a conta, ele fala, só lucram. Seguradora só tá na mídia. Isso. De planos que falam, paguei 20 anos e na hora de usar, o plano recusou. Acho que para mim, na minha humilde opinião, eu vejo assim, pessoal, uma boa conversa. Eu acho que cada vez mais a gente tendo que divulgar o que a gente faz. E não só a Sul América. A Sul América tem feito isso de uma forma muito bacana. A gente tem falado muito o que a gente está fazendo, como que a gente está combatendo a fraude. Então isso está sendo assim uma fala em toda a nossa alta liderança. A gente participa de muitos encontros e muitas rodas de conversas do nosso setor. Eu acho que o setor tem que se unir, claro. Sim, inclusive a nossa presidente hoje, Sul América, ela assumiu a presidência da FenaSaúde. Então olha, isso é muito legal, porque ela vai para somar, para compartilhar também as experiências nossas, porque você, quando atua, você tem propriedade para dizer, olha, isso aqui funcionou muito bem, isso aqui talvez a gente não soube fazer, se a gente quiser experimentar, mas saber trazer um pouco desse repertório é muito importante, né? Então a gente está muito confiante que esse ano a gente vai mudar, não só nós como seguradora, para trazer esse tipo de comunicação cada vez para um alcance maior, não é só no nosso mercado entre segurador e consultoria e corretor, é o cliente final. Acho que principalmente atingir o cliente final, né, o proponente, o estipulante, isso. Ele precisa entender um pouco, não tudo, né? Mas ele precisa entender um pouco de como que essa roda gira. Exato. E que todos dessa cadeia de stakeholders somos responsáveis. Sim. O médico, porque ele tem a caneta. Sim. Ele é o dono da Montblanc, que ele prescreve e a autoridade é dele. Nenhuma operadora pode questionar. O médico diz que tem que fazer tal e tal exame, né? E o segurado, ele não vai dizer, não, doutor, não precisa nem desse, nem desse. A gente, na realidade, não desautoriza, mas a gente tem a junta médica. E as pessoas não entendem isso. Exato. Então, né? quando tem a junta médica, a junta médica, ela vem com um médico, um terceiro médico, porque assim, o médico assistente, que é o médico do paciente, prescreve um tratamento, uma cirurgia. A gente tem o nosso médico, e o que é legal dentro da Sul América é que existem médicos especialistas. Então, assim, se eu tenho um médico especialista para oncologia, só ele fala de oncologia, aquele grupo de médicos. Esse é só para ortodontia, quando eu falo do odonto. Esse é só para coluna. Por quê? Ele vive aquele mercado, técnicas, o que deve ser melhor indicado, mesmo não tendo uma cirurgia robótica coberta no rol, mas para esse paciente, para o diagnóstico dele, o robótico vai ser a solução. Porque não vai ter nova cirurgia, não vai ter reinternação, mas para isso tem que ter um especialista. Então isso dentro da Sul América é muito rico e a gente valoriza demais ele tratar o especialista falando daquela especialidade como um todo. Aí, quando a gente percebe que teve esse desencontro, a gente pede um médico desempatador. E esse médico desempatador, que é a junta médica que a gente nomeia no mercado, ele não é da Sul América. São 3 médicos e a gente dá o nome de 3 médicos, tanto para o beneficiário quanto para o médico escolher qual deles ele vai escolher para analisar o caso e desempatar. Dizer, não, para esse paciente é recomendado ou não é recomendado. E quando o paciente nem o médico escolhe, aí a Sul América tem o direito de escolher. Isso tudo é documentado, tem toda uma esteira muito clara de como funciona. E feito isso, por nossa surpresa, o índice de condutas onde o médico desempatador ele fala que não é de fato uma cirurgia indicada,
e ele diz qual é a técnica mais recomendada para aquele caso, ela não chega a 20%. Ou seja, de 10, só 20, só 2 são indicadas que o médico assistente está recomendando. Então, tudo isso é sinistro evitado. Sinistro evitado. Mas antes de pensar no sinistro, é pensar no... Aí você fala, mas como assim? Quem é você, Sul-América? Né, que não está assistindo o paciente, ou o paciente mesmo fala, quem é você, Sul-América, para dizer o que é melhor ou pior para mim? Se essa cirurgia é melhor ou pior para mim. Só que depois que ele faz o procedimento, e aí ele fica com outras sequelas, com outros tipos de patologias, aí ele talvez vai repensar que talvez não era o médico indicado, enfim. Mas aí não tem certo, não tem errado, né? Acho que a Sul-América naquele momento ela está olhando o que é o certo. E apenas o que é o certo, exatamente, né? Não existe dúvida, é legal falar isso pro pessoal que depois vai assistir, que está assistindo. Em nenhum momento, né, a seguradora vai fazer algo que não seja o correto. Sim, tem uma lei, né? Tem um rol de procedimentos. Não dá para pensar que a seguradora vai fazer algo porque ela não quer cobrir determinado procedimento. Se fosse, não existiria toda essa estrutura médica por trás, né, para dizer que aquele procedimento é ou não indicado. Então, é importante reforçar que a seguradora, ela de fato só está olhando o que é o correto. O que é o correto, dar assistência médica, né, fazer a parte assistencial do paciente. E não só olhar para o efeito redução de custo. Né? A redução do custo ela vai ser a consequência com as outras medidas, né? De medidas que são corretas, fazer o procedimento correto, né? É aquilo que eu falei, de ser a vilã, e não é. Exato. Não é. É isso mas que precisa mudar. Eu digo que almoço de domingo em casa, eu não falo sobre seguro-saúde. Eu também procuro não falar. Porque além polêmico. Da família... porque além que nem falar de política. Exato, exatamente, Sérgio. Antigamente falava, não pode falar de política, religião nem futebol, agora não pode falar do plano de saúde também. Exatamente. Por quê? Como eu disse, eu sou no mercado há 30 anos, mas fazendo um zoom para o mercado de saúde, eu estou mais de 15 anos. E você vivencia, não é história, não é dados, você transpira aquilo o tempo inteiro. Exato. Né? Então, quando você está com a lente vendo de perto, é uma coisa. E normalmente a família é sempre aquele momento de uso e falar, mas eu não tenho cobertura. Tá, mas você viu quantas coisas a agência tem colocado bimestralmente? Porque antes era a cada 2 anos ela colocava novos procedimentos, agora a cada 2. Isso é outro assunto também, porque o que acontece? Você vê, as operadoras estão fazendo a lição de casa, estão se unindo através da Fena Saúde, enfim, está combatendo a fraude, está fazendo produto alinhado com o que o mercado precisa também para usar de forma racional o plano, tudo está sendo feito, você falou da junta, enfim, mas tem algumas coisas que não estão ali no produto, né, e na operação, que são coisas regulatórias. Sim. A ANS é o que você falou, agora a cada 2 meses, exatamente, vai lá e agora é obrigado a fazer isso. Aí tem a questão da judicialização, que é outra coisa, que é outro absurda. assunto também que impacta no sinistro. E como, né, eu acho que agora se unindo, acho que talvez agora com uma nova cabeça, a Raquel como presidente lá da Fena Saúde, talvez consiga contribuir mais com isso. Mas tem que ter um jeito. Não consegue combater nada. Não, tem que estar com o setor junto, né? Exatamente. Porque como é que vai, como é que você vai mitigar isso, né? Judicialização, como é que você vai, as pessoas não entendem essa questão da regulação. Regulação é bom ou é ruim? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Acho que tem um certo limite ali. Exatamente. Né? Eu tenho a seguinte premissa. Quando essa regulamentação ela tiver todos da cadeia olhando para o mesmo lugar, porque hoje o advogado, o juiz que determina, que abre uma ação, o advogado às vezes nem especialista em saúde é. Ou quando ele tem um ganho secundário. Ele quer pegar a causa para ter a sua remuneração. Sem nenhum julgamento de valor, tá? O juiz não, ele tinha que ter um juiz especialista em saúde. Em saúde, é verdade. Porque assim, ele acabou de atender um cliente, um caso aqui de um litígio. O próximo é sobre seguro-saúde. Como que você consegue, né? Eu acho que tudo quando é bem feito, e tem que existir uma especialização. Vamos falar de um profissional da área de saúde, um médico. Ele se forma como clínico. Depois ele não procura uma especialização? Sim. É um pouco... Assim, de uma forma né? muito simples, né, o que eu estou trazendo, mas eu acho que é um pouco do meu sentimento, que quando você fala com alguém que tem um repertório, ele vai conseguir olhar a coisa como um todo, não só se sensibilizar com o caso e falar, não, eu decidi porque a decisão do juiz é soberana. Sim, e Adriana, você tem como trazer para a gente em números de quantas
de quantos processos, né, de quantas liminares foram abertas contra a Sul-América e quantas depois elas foram revertidas a favor da Sul-América? Eu não Você tenho Nenhuma. dado. Eu não tenho, não, mas Nossa a gente justiça ganha paternalista muito. é? Porque Não, isso é uma tem coisas que a gente coisa- ganha, mas eu digo que cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem. É igual bundinha de neném, né? Você nunca sabe. É Verdade. mole duro. É verdade. Você nunca sabe, né? É verdade. Então, eu digo que... mas eu digo que assim, a Sul-América, ela tem sim... Tem contratos, por exemplo, que hoje a gente tem a venda do contrato com 12 meses é um preço, com 24 é outro preço. Sim. No passado, não tão distante, a gente fazia um contrato com 24, mas o cliente cancelava com o 13º porque a minha cláusula era frágil. E ele não tinha multa para pagar. Hoje está muito claro. Hoje, se você quer comprar com 12 meses e cancelar a partir do 13º, você paga X moeda. Se você quer ter 24 meses, se você cancelar no 13º, você paga a multa, mas você vai pagar mais barato para você entrar. Então, hoje está muito claro para o consumidor saber a diferença de 12 e 24. Mas quantas vezes o cliente assinou o contrato de 24, sabendo que se ele cancelasse teria multa, e a gente teve situações onde o juiz determinou o não pagamento da multa. Por outro lado, outros disseram, não, mas está aqui, é uma cláusula contratual, você vai ter que pagar. E foi-se parcelado, mas pagou. Então eu digo que isso vai muito de cada comarca, aí vai muito também, aí o nosso país é um país que tem tantas coisas, né, que não dá nem para entrar muito no mérito. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes as pessoas têm na cabeça de que o fato do juiz ter dado uma liminar para que ela faça aquele procedimento, que isso nunca vai ser julgado, não vai até o final, esse processo vai até o final. Vai, né? quando a Sul-América E uma hora pode ser que a Sul-América ganhe e alguém vai ter que pagar essa conta. E é o beneficiário que tem que devolver o valor. Pessoal, né? Então, às vezes, eu fiz um procedimento, a onda do Botox agora. Todo mundo faz preenchimento, né, de Botox e tá indo como se fosse fazer harmonização facial, quer fazer Faz consulta. E aí é consulta dermatológica. A consulta dermatológica e tal. Quando a Sul-América, ela consegue evidenciar, a gente não toma nenhuma atitude se eu não tenho evidência, tá? Okay. Porque ela não fica só na evidência e da exclusão, ela vai para outra esfera, ela vai para a esfera judicial, tá? Perfeito. É criminalista. Quando isso acontece e a gente consegue, ao fim do processo, e o juiz determina que aquilo de fato é uma evidência comprovada e fraude, o beneficiário tem que devolver 100% do valor pago pelo tratamento incorreto. Será que o nosso beneficiário sabe? Não sabe, é por isso que eu fiz essa provocação. Que ele não sabe, não tem noção de que uma hora essa conta chega e que ele pode ser, ele terá que pagar. Exatamente. Será que ele sabe? Hoje acho que é um pouco mais, porque a gente fez uma mídia muito forte, que quebra de recibo é fraude. Não, isso com certeza, né? Sul-América, sim, muitos clientes Sul-América, nossa! Aí você diz assim, nossa, você não sabia, né? Mais ou menos isso. E hoje já está sendo comum, na hora que você sai da consulta, né? A secretária fala, olha, você quer 2 notas, a consulta é 800, como seu plano paga 400, eu te dou 2 de 400. E ele fala, não, eu quero a de 800. Porque ele sabe as consequências. Vai que tem uma câmera filmando, inclusive, né? Esse trabalho de educação é muito importante. A gente faz na corretora esse trabalho educacional, a gente tem filminhos, a gente faz palestra disso, porque é muito importante. Mas talvez, acho que um pouco menos agora, mas talvez era desacreditado. Talvez o beneficiário achava, porque nunca tinha a punição, não tinha o desdobramento, né, do que a seguradora, se pegasse, o que ela faria. Então a Sul-América, ela se posiciona muito forte, pessoal. E isso não é dizendo se a Sul-América é melhor ou pior. A Sul-América, ela só busca o que é certo. É o tratamento certo, com o procedimento certo. A escolha, o médico é o paciente que escolhe, a gente não indica. A gente também não faz direcionamentos, mas a gente só vai pagar o que é correto. E isso, o resultado está chegando nessa melhora da nossa sinistralidade, nessa redução dos reajustes de VCMH. Acho que é uma combinação que, se todos nós tivermos essa consciência, acho que o resultado é para todos positivo. Todos. Não tem, ela ganha demais e eu pago demais. Não, a gente consegue equilibrar esse nosso mercado, que é necessário. Eu digo que seguro-saúde hoje virou um luxo, né? Virou um objeto de desejo
Diziam que era casa própria, depois era carro. Acho que o terceiro agora está virando seguro-saúde. É verdade. Né? E a grande penalidade desse negócio de fraude é isso aí. Agora os produtos das seguradoras, das operadoras, acabou com reembolso. Quer dizer, tem reembolso em consulta. Exatamente. E valores cada vez menores, de novo, né? né? Acho que você colocou um bom ponto, Sérgio. A Sul América foi a pioneira. Foi mesmo. De tirar foi reembolso. A pioneira. E quando a gente lançou o produto sem reembolso, para consultas, né? Para consultas a gente tem... E outros demais procedimentos, né? Exames. Sim. Gente, eu faço coleta na casa do paciente. Eu tenho um cardápio de prestadores aqui em São Paulo. A cada esquina tem um laboratório. E a pessoa quer pedir reembolso de exames, que é muito mais caro. Porque a minha tabela negociada com o prestador ela é infinitamente diferente do que o contratual que eu tenho que fazer de reembolso. Então, para que a gente pudesse melhorar a experiência do nosso cliente, para que eu possa fazer com que o cliente possa comprar um desejo de ter um seguro-saúde melhor, com uma rede melhor, eu tive que criar essas soluções. E depois aí o mercado começou a nos copiar. Como nada se cria, tudo se copia, na verdade. Hoje está todo mundo assim, equalizado nisso. Porque a fraude estava indo muito por trás de, também impulsionada por exames. Sim. Né? Os exames que o paciente nem fazia na clínica. Ele ia no consultório, o consultório tinha já Já tinha lá os laboratórios, fazia os exames e não fazia. Não fazia. E aí, se fazia para o reembolso. Esse era o esquema das clínicas, né? Exatamente. Tá muito bom o papo. Ai, que gostoso! O tempo também é limitado, né? Chega uma hora que tem que acabar. Mas antes de acabar, eu queria só pedir para você dar um conselho para as pessoas que estão vendo a gente e tal. Claro. Que você pudesse aconselhar sobre quem quer seguir uma carreira no mercado segurador, né? Mais especificamente benefícios, né? Que conselho você daria? Pode falar ali para aquela câmera. Claro, um conselho, né? Posso dar um conselho e uma bronca? Pode. Todo seu. Você pode tudo. O conselho, eu acho que se abrir um pouco mais, mesmo que você não queira trabalhar no nosso mercado, que é um mercado muito diverso, é um mercado encantador, tem muita coisa boa. É que a gente trouxe hoje pontos, né, que são os pontos mais doloridos do nosso mercado, que é reajuste, né, que é o que faz com que o cliente tenha que buscar na renovação do seu contrato um outro plano porque ele não está aguentando pagar. Então, eu acho que era o interesse de todos aqui. Mas o nosso mercado ele é muito dinâmico, ele tem oportunidade, você se conecta com todos os setores. Uma hora eu estou no Boticário falando com o Boticário, uma hora eu estou na Volks falando com o automotivo, uma hora eu estou com empresas de startups. Por quê? É um consumidor, todos esses setores consomem o seguro-saúde, né? Sim. Então, eu acho que para quem gosta de gente, para quem gosta de cuidar, para quem gosta de ter a curiosidade de como que o nosso setor ele tem uma relevância no nosso mundo, no nosso país, vem conhecer um pouquinho. E eu tenho certeza de que quando você se abrir para conhecer um pouco mais como você vai olhar diferente. Você vai fazer um trabalho, seja como RH, seja como CFO também, né, onde você olha ali o bottom line para saber onde eu tomo a decisão, para onde eu vou. Você talvez não aceite algumas coisas, mas você vai entender que a decisão vai ser tomada por uma questão extremamente financeira. E não porque o mercado ele é oportunista de seguradoras e só visa um lucro, né? Sim. Então, acho que isso é um pouco disso. E eu acho que a bronca, né? Gente, nós temos que ter consciência que o nosso mercado, para que ele possa continuar sobrevivendo, e quando eu digo nosso mercado, ele é feito por vocês. Porque se eu não tenho cliente para consumir seguro-saúde, seguro odontológico, seguro de vida, eu não tenho toda essa cadeia girando, né? E quando a gente usa com consciência, acho que todos ganham, né? Mais uma vez, o seguro, o conceito real, a natureza dele, ele vem do mutualismo. Seja para carteira de automóvel, seja para carteira de qualquer que seja o seguro patrimonial. Então, às vezes as pessoas falavam, mas eu vou fazer o seguro patrimonial, eu tô nem aí para os sistemas de alarmes, de incêndio. Sim, porque daqui a pouco o mercado começa a se fechar. O nosso mercado é privado. Se ele não dá resultado, eu encerro. O ano passado nós encerramos, foram 2 seguradoras que saíram do painel. A Sompo, que foi a seguradora que nós compramos, e a Allianz, que fechou a sua carteira. Sim. Esse ano foi a Golden. Qual será a próxima no próximo ano? E isso todos nós sofremos, porque eu fecho mais para o mercado e você, consumidor, tem mais dificuldade de escolha. Então, eu acho que né? Exatamente, acho que é muito mais esse conselho. Venham conhecer os nossos serviços, os nossos produtos. Estou ao lado aqui de uma consultoria fantástica,
que é muito cautelosa, que é muito consultiva, e isso faz com que apoie você a tomar a decisão. E eu espero que a decisão seja pela Sul-América. Nós também, né? Claro. Muito obrigado, Adriana. Não. Foi muito legal a nossa conversa aqui. A gente poderia ficar mais 2, 3 horas, com certeza, esse papo aqui. Né? Aí depois era comer um queijinho, tomar um vinho, mas tem que acabar. Então, muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu acho que quanto mais a gente puder levar essa qualidade de informações, multiplicar e levar essa consciência, eu acho que a gente tem desafios, não que eles deixarão de existir, mas todo mundo vai estar entendendo, né, a nossa linguagem, que não tem esse oportunismo todo que as pessoas às vezes criam, né? Que fica no subentendido das pessoas, né? De achar que sempre tem um tirar vantagem. Então, o nosso objetivo aqui é realmente este, né? O nosso podcast, ele tem essa diversidade de falas, né? Vamos trazer clientes, parceiros, mas para mostrar a realidade nua e crua. Sim. Tem desafio, tem problema, mas é assim que funciona. E a nossa função, né? É exatamente ajudá-los. Trazer informação de qualidade, né? Um conteúdo de qualidade. Obrigada, Adriana. Obrigada a vocês. Obrigado você também, Mary, viu? Pode vir sempre aqui ajudar. É Tô sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigada, gente. E B Mais Cash, o podcast da Corretora Ânima. Valeu.